Olá! O Senado Federal aprovou no último dia 23 de maio as medidas provisórias 756 e 758 que reduzem ou flexibilizam a proteção de mais de 600 mil hectares na Amazônia. Enviadas pelo presidente Temer em dezembro, as propostas foram modificadas durante a tramitação nas comissões mistas e atingem as florestas nacionais de Jamanchim e Itaituba II, no Pará, e 2 parques nacionais, um também no Pará e outro em Santa Catarina. As MPs criam ainda 2 novas áreas de proteção ambiental, APA de Jamanchim e APA Rio Branco, que é uma categoria mais branda de unidades de conservação que permite a criação de propriedades privadas e a exploração produtiva. Entre os parlamentares que defendem as medidas, há o argumento de que o recorte dessas áreas de preservação resolverá o caos fundiário existente naquela região do Pará, que tem sido, inclusive, palco de intensos confrontos entre fazendeiros e povos tradicionais. Outro fator que pesou na aprovação da MP 758 diz respeito à construção da Ferrogrão, que é uma ferrovia que ligará o centro-oeste ao norte do Pará, com o objetivo de escoar a produção de grãos. Já para a oposição, que envolve parlamentares, técnicos do Ministério do Meio Ambiente e representantes da sociedade civil, há um consenso de que a aprovação das medidas provisórias atende a interesses fundiários na região e compromete seriamente a preservação da Amazônia. O debate de hoje vai falar sobre os principais desafios na conservação desse importante bioma brasileiro, que tem sido cada vez mais impactado por grandes obras de infraestrutura e pelo avanço das fronteiras agrícolas na região norte. Aqui no estúdio, contamos com a presença de Maureen Santos, que é coordenadora de Justiça Socioambiental da Fundação Heinrich Böll no Brasil, e também de Heron Martins, que é pesquisador do Amazon, instituto que atua há mais de 25 anos com a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Obrigada aos dois pela presença, é um prazer recebê-los. E aí eu começo com a seguinte pergunta, Heron. A aprovação das MPs é uma ameaça ao bioma amazônico e por quê? Quais são essas ameaças? As MPs são uma ameaça, primeiramente porque reduz diretamente uma grande área de floresta, de preservação de floresta. E, além disso, passa uma mensagem muito negativa nesse momento, nesse contexto, que é um contexto muito negativo em termos de proteção de floresta, visto que nós estamos num processo de aumento das taxas de desmatamento desde 2012. E a região da Flona do Jamanchim é hoje considerada um dos principais polos de desmatamento na Amazônia. É a nova fronteira do desmatamento, um local onde deveria se aumentar a proteção está se diminuindo. Uhum. E, Maureen, a ratificação, então, das medidas provisórias 756 e 758 abrem muitas possibilidades. Exatamente. Eu acho que é uma grande tragédia, o que a gente vem percebendo que está acontecendo no Brasil, porque essas MPs elas não estão isoladas, Existe todo um processo mesmo de afrouxamento da legislação socioambiental no país. Então, acho que o exemplo dessas duas é por conta do tamanho territorial que está sendo agora modificado e reduzida a proteção ambiental. Bom, na última quinta-feira, dia 1º de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída de seu país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, mas prometeu negociar um retorno ou um novo acordo climático em termos que ele considere mais justos para os americanos. A gente mostra uma reportagem agora com mais detalhes, veja só. Ao receber o chanceler do Brasil, Aloysio Nunes, no Departamento de Estado, o chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, disse que os Estados Unidos vão manter seus esforços unilaterais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão se retirar do Acordo de Paris. Essa foi uma decisão política. Penso que é importante que todos reconheçam que os Estados Unidos têm um ótimo histórico de redução de nossas próprias emissões de gases. É algo com o qual podemos nos orgulhar, e isso foi feito sem o Acordo de Paris. Não creio que vamos mudar nossos esforços contínuos para reduzir as emissões no futuro. E assim espero que todos possam manter a perspectiva. O anúncio da saída americana do Acordo de Paris sobre o Clima provocou uma onda de críticas de quase toda a comunidade internacional.
O governo brasileiro afirmou que recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio e disse que continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris. O Ministério do Meio Ambiente enfatiza na nota que o combate à mudança do clima é processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico. O governo afirmou continuar disposto a trabalhar com todos os países partes do acordo e outros atores na promoção do desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente aos efeitos adversos da mudança do clima. O Acordo de Paris, firmado por 195 países, visa limitar a elevação da temperatura global abaixo dos 2 graus Celsius, com relação à era pré-industrial. Como vimos na reportagem, o Ministério do Meio Ambiente se posicionou contra a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e também se opôs à aprovação das medidas provisórias 756 e 758 no Senado. A gente conversa agora com a Juliana Tinoco, mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela London School of Economics e repórter especializada, para entender um pouco melhor a relação do país com as metas ambientais. Tudo bem, Juliana? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Olá, boa noite. Juliana, agora em 2017 estamos relembrando os 25 anos da Rio 92, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano. Desde então, o Brasil tem assumido uma posição de protagonista da causa ambiental. Nesses anos, Juliana, a Amazônia tem sido um foco de atenção das políticas de preservação? Olha, certamente tem sido um foco de atenção. Eu acho que se a gente fosse fazer um pouco um histórico desse processo de olhar político sobre a questão da Amazônia, alguns anos de corte aí se destacam. Acho que 2004 é um ano muito importante nesse processo. É um ano de pico do desmatamento e é também um momento em que se inicia um programa de governo voltado especificamente ao combate com mais efetividade do desmatamento na Amazônia, que é o programa o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM. É nesse momento também que entra aí o papel do monitoramento por satélite, um sistema que até hoje vigora no país, com o sistema DT, controlado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, não só esse sistema ele auxilia a fiscalização da Amazônia em campo, como também passa aí uma mensagem, uma primeira sinalização da importância que o governo, então, dava ao controle desse problema. A partir daí, as taxas diferentes começam a cair. Você tem uma subida em 2008. Obviamente que, em paralelo, os processos de desenvolvimento da Amazônia seguem em curso, né, e com um perfil de alguns municípios extremamente críticos dentro desse processo. Então, aí por 2008, o governo inicia uma política de municípios críticos, que é, de novo, uma mensagem de que há um olhar, uma sinalização de que o governo está olhando para as regiões mais complicadas, o desmatamento crescia naquele momento, 2008. E até se você for olhar hoje, as áreas que seguem muito críticas, fronteiras de desmatamento que já apontavam naquele momento, como, por exemplo, o oeste do Pará e as zonas de influência da BR-163. Esse momento é também quando já tem alguns atores de mercado influenciando um pouco esse histórico. Então, a moratória da soja, que começa em 2006, e 2009 um acordo semelhante com a AD da pecuária, que são a tentativa de envolver o setor privado em políticas de redução de desmatamento. Agora, um momento em que essas sinalizações de que há um interesse, um olhar muito cuidadoso sobre a Amazônia retrocede é justamente em 2012, que é quando a gente tem a alteração do Código Florestal, que traz pelo menos 3 mensagens muito importantes. A primeira é que a bancada ruralista no Congresso é forte e coesa e é capaz de, naquele momento, trazer um retrocesso tão grande, mesmo a revelia do posicionamento das ONGs e da sociedade civil, e também a sinalização de maior flexibilização, né? Não só da própria legislação, como a anistia dos matadores. São mensagens muito fortes que naquele momento se impõem. Juliana, eu vou te interromper com licença para a gente trazer um pouco esse último ponto que você
trouxe, por favor, aqui para o estúdio, porque a Juliana falou então que a partir de 2012 a gente começa a viver um retrocesso nessa questão das políticas de desmatamento. Como é que vocês no Amazon avaliam então esse momento de 2012 para cá? É realmente um momento em que se aumenta o desmatamento? Exatamente. Com a aprovação do Código Florestal, como a Juliana colocou, a gente observa mensagens sendo colocadas para a sociedade. Uma das mensagens é a anistia aos desmatadores, ou seja, o crime ambiental compensa. E isso teve um grave impacto sobre as taxas de desmatamento. Nós víamos um processo de queda desde 2004 até 2012. A partir de 2012, essas taxas voltam a aumentar. E a questão da mensagem é muito importante. Nesse atual contexto de redução de áreas protegidas, também verificamos mensagens muito negativas, que podem gerar problemas em outras áreas e pode colocar a floresta em risco. Maurinho, quem são os maiores interessados, né, na exploração dessas áreas legisladas pelas MPs? Você tem ali uma área de conflito permanente, né, com grileiros, tem processos de mineração, especialmente de ouro. Então, você tem já situações, né, como o Heron mesmo já tinha colocado, em áreas do que já tem no Brasil em relação a recrudescimento de desmatamento. Essa área é uma das principais, e com isso você tem essas atividades também proprietários rurais, né, e não são pequenos, porque geralmente o governo vem dizer que na verdade isso vai regularizar a situação dos pequenos agricultores familiares, quando você vai ver não é bem isso. Né? Então tem aí um interesse, setores bem claros e bem específicos. Bem específicos, citados inclusive também pela Juliana ao longo da resposta. Juliana, eu vou voltar com você, você me ouve bem? Sim. Juliana, eu quero voltar agora ao assunto então da política ambiental do Trump, ou a gente pode chamar também da não política ambiental, né? Qual é a avaliação que você faz da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Enfraquece o compromisso de outros países também? Bom, olha, acho que um primeiro ponto a gente levar em consideração é que esse anúncio do Trump recente ele não é uma grande surpresa do ponto de vista do que o próprio presidente já vinha anunciando que faria. Então, ele usou o tema da mudança climática para dialogar com a sua base de eleitores. Acaba sendo um tema extremamente fácil, porque você pode partir de análises científicas pouco apuradas, ou você pode jogar isso para um futuro muito longe, e até mesmo usar esse recurso dos empregos, enfim. Que no final das contas se mostram extremamente falaciosos quando a gente vai avaliar aí até os pontos do próprio discurso do Trump. Ele, na verdade, cumpriu uma promessa de campanha. Exatamente, exatamente isso que ele fez. Inclusive, ele já vinha fazendo isso desde o início do ano. Então, em março, ele já anunciava uma série de tentativas ali de reverter alguns pontos, alguns avanços que o presidente Obama tinha conseguido implementar do ponto de vista de políticas de mudança climática no país, como, por exemplo, limites de emissão para plantas de carvão, a própria tentativa de impedir o crescimento da indústria de carvão no país, enfim. O Trump, em paralelo a isso, também enfraquece extremamente a Environmental Protection Agency, que é a principal agência de proteção ambiental americana. Então, há corte de verbas, há corte de postos de trabalho, cientistas, enfim, que saem da agência. Então, muito rapidamente, aí nos 100 dias aí do governo do Trump, ele já tinha feito medidas desse tipo. Então, o anúncio agora, ele não me vem como uma grande surpresa. O que eu acho que é interessante perceber, e várias análises apontaram isso, é um pouco o teor do discurso, né? Assim, primeiro, cheio de erros, ou fatos alternativos, como se coloca com relação ao Trump. Então, em primeiro lugar, é extremamente populista e coloca como se o acordo tivesse sido feito não levando em consideração as necessidades americanas, quando justamente foi o oposto. Assim, por muitos anos de negociação desse acordo, muito se acomodou para justamente contemplar as necessidades impostas pelos Estados Unidos. O próprio fato das metas do acordo serem voluntárias e determinadas nacionalmente, ou seja, cada país determina a sua do ponto de vista voluntário, é uma exigência americana. Bom, do ponto de vista do acordo em si,
a meta de 2 e eventualmente 1,5 graus posta no acordo, ela não seria cumprida se a gente partir da soma, ou enfim, se a gente fizer o cálculo a partir das metas voluntárias que cada país colocou, né? Então, você já tem aí um acordo que tem esse pressuposto. A saída dos Estados Unidos, ou antes mesmo, né, o posicionamento do Trump, obviamente é um risco, uma ameaça, de novo naquele aspecto da sinalização política que a gente falava, né? Enfim, são quase 200 países, na verdade, agora apenas 3 estão fora, né? Os Estados Unidos, que ainda vai demorar 3 anos para sair, mas sinalizou que vai sair. A Nicarágua, que não está no acordo justamente por achar que o acordo é muito fraco, é frágil, e a Síria, né, que vive uma guerra. Então, os Estados Unidos ele passa a figurar no rol desses 3 países. Então, obviamente, a gente não sabe como os outros atores vão se comportar nesse momento, especialmente atores que têm muita influência nesse processo. Apesar da União Europeia já ter sinalizado, enfim, os países já terem sinalizado uma séria decepção aí com a postura do Trump. Com certeza, Juliana, a gente torce, então, para que outros países não acompanhem, né, a decisão do Trump, e a gente torce também para, quem sabe, nesses 3 anos, a gente tenha aí uma volta ao cumprimento das promessas, né, aí do Acordo de Paris. Eu queria muito agradecer a sua participação no debate de hoje. Eu vou voltar a conversa aqui no estúdio, viu, Juliana? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço. Maurinha, a gente pode dizer que é um tanto contraditória a posição do governo brasileiro, né? O executivo se manifestou contra, né, a política do Trump, né, o discurso do Trump na última semana, mas ao mesmo tempo a gente tem aí um legislativo aprovando MPs que vão contra os compromissos firmados no Brasil na COP21 com o Acordo de Paris. Eu acho que tem 2 elementos assim principais. O Brasil, ele vem, a posição brasileira nas negociações de clima é uma posição de Estado. Né? Ela vem por mais de 2 décadas com uma trajetória que é muito específica, né, de segmento. Então, eu acho que a fala do governo brasileiro, e que bom que o governo brasileiro, né, mantém essa posição de Estado, que é um pilar importante nas negociações de mudança climática, e que o governo brasileiro o Brasil é uma liderança nas negociações. Então, manter essa fala de que é importante o acordo, que é importante a implementação do Acordo de Paris é fundamental, e espera-se que esse governo cumpra uma posição de Estado que já vem aí com uma trajetória de 20 anos. Né? Agora, quando a gente pensa, Heron, por exemplo, né, nas MPs aprovadas agora então pelo Senado Federal, né, pensando aí na redução do aquecimento global, porque além de proteger a biodiversidade, né, o desmatamento protege também ajuda o clima a ficar mais equilibrado, né, evita as mudanças climáticas, tem toda essa relação também. Então a gente pensa, poxa, tem que ter um equilíbrio também das decisões, né? Exatamente. O Brasil é um dos países que mais emite gases de efeito estufa. E a sua principal fonte de emissão é o desmatamento. Então, além de dar uma mensagem criticando a decisão dos Estados Unidos, seria importante uma decisão concreta, uma mensagem concreta com um veto a esse tipo de medida que vem aumentar a flexibilidade para o desmatamento nessas áreas. Seria fundamental uma decisão concreta nesse sentido. Agora, a gente tem aí essa questão das MPs, né, no Pará e também agora em Santa Catarina, né? O texto inicial foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E ao longo aí da tramitação das MPs, muita mudança foi feita nesse texto original e o Ministério agora vai contra a aprovação. Eu queria um pouco da opinião de vocês sobre esse aspecto. Perdão. Por favor, Maurinho. Eu acho que dentro do que você falou, nessa posição americana, e agora o Brasil, que no discurso ele se mantém firme em relação ao Acordo de Paris, e ao mesmo tempo internamente ele vem fazendo toda essa flexibilização ambiental, né? Então acho que mostra aí que, na verdade, é bastante complicado, porque se você quer manter realmente os compromissos internacionais históricos, você não pode aceitar não somente o que o parlamento vem fazendo, como dentro do próprio governo. Sim. Né? Porque senão as metas, como você vai cumprir tudo que o Brasil acordou fora, se nacionalmente o que você está transferindo, na verdade, você está acabando com a proteção ambiental, né? Como você falou, é extremamente contraditório essa medida. A medida provisória, ela nasceu dentro do governo. Ela, por si só, já era negativa. E ela foi piorada dentro do Congresso e do Senado. E o governo depois criticou essas alterações. Só que a origem já era extremamente negativa. Já havia uma perda considerável de floresta. Então,
As mudanças ampliaram o território. Exatamente. Houve ampliação de território, houve inserção de uma unidade fora do bioma amazônico em Santa Catarina, que não tinha nada a ver com o processo, inseriu reduções em outras áreas protegidas. Houve, claro, se piorou muito a proposta, mas a proposta original já era muito ruim. Nós já criticávamos desde a medida provisória. O processo, inclusive, de medida provisória é um processo negativo para esse tipo de discussão. Bom, a gente vai trazer mais um convidado para aqui, para a nossa conversa, porque como estamos vendo, as medidas provisórias aprovadas pelo Senado podem ter consequências desastrosas para o país. Além do aumento do desmatamento na Amazônia, o país poderá ter dificuldades para cumprir as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa previstas na Convenção do Clima das Nações Unidas, como colocou a Maurim. O WWF Brasil lançou um dossiê sobre o assunto, trazendo um histórico da disputa territorial na Amazônia e quais interesses econômicos se escondem dentro da floresta. Para falar então com a gente sobre esse documento e sobre os efeitos das MPs, conversamos agora com o diretor executivo do WWF, Maurício Voivodic. Olá, Maurício, boa noite. Olá, boa noite. Maurício, por que a criação da Flona Jamanchim e proteção de outras áreas na região não foram suficientes para manter a integridade do ecossistema? E quem são os maiores interessados na exploração dessas áreas? Olha, aquela região é uma região de fronteira do desmatamento. É realmente uma região de muito conflito por terra, onde a disputa principal é realmente área para se produzir, pecuária de baixa intensidade, mas também madeira ilegal, então uma região de alta produção de madeira ilegal, porque ainda são florestas com bastante estoque de madeira, então muito das invasões que aconteceram na Flona Jamanchim estão muito relacionadas à extração ilegal de madeira. E, por último, realmente a questão da especulação fundiária. Então, várias das invasões a unidades de conservação na Flona Jamanchim, mas não só nela, como em outras unidades de conservação, em geral, estão associadas a um sentimento de impunidade e de que, em breve, o governo irá regularizar essas terras invadidas, né? Como é o caso do que está sendo tentado pelas medidas provisórias que foram aprovadas no Congresso. Então, o que está em jogo realmente é a disputa pela terra, a ampliação da área de produção nessas regiões de fronteira da Amazônia, só que essa ampliação não por uns ciclos virtuosos de intensificação de produção ou de ocupação de áreas degradadas, mas sim a ampliação da área de produção para cima das unidades de conservação, o que é muito preocupante, né? Maurício, eu vou trazer a conversa para o estúdio, vou pedir para você continuar acompanhando com a gente, porque a gente possui 12 tipos de unidades de conservação diferentes no país, né? E aqui estamos falando de Flona, mudando para APA. Eu queria, por favor, Heron, se você pudesse explicar um pouco a diferença entre esses dois tipos de unidades, por favor. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, ele estabelece dois grupos principais de unidade de conservação. Um grupo que é proteção integral, aquela que a gente não pode ter o uso direto dos recursos naturais, e um outro grupo, que é onde está a APA e está também a Flona, que são unidades de uso sustentável, onde pode-se ter um uso direto dos recursos naturais. A diferença entre a Flona e a APA é que a Flona ela não permite, por exemplo, propriedade privada. Ela permite exploração madeireira de forma sustentável, a partir de plano de manejo, autorizado pelo Estado. Já a APA, ela, das categorias de unidade de conservação, é a mais branda, a que tem menor proteção sobre os recursos naturais. Ela permite propriedade privada, ela permite inserção de gado, garimpo, então uma série de atividades características de áreas consolidadas, que não é o caso, é uma área de Jamanchim, é uma área florestal. Então há uma contradição em se transformar uma Flona numa área extremamente florestal para uma APA, que seria característica de uma área consolidada, que não é o caso. Em termos até de ocupação, é importante relembrar que o ICMBio, que é o órgão gestor federal da unidade de conservação, fez um estudo em 2010 que demonstrou claramente que a maior parte das ocupações que estavam acontecendo nessa área eram com o intuito de exploração ilegal
ocupação legal, grilagem, e isso fica muito claro no relatório do ICMBio, que não é levado em consideração nem na medida provisória, nem nas discussões dentro do Congresso e do Senado. O WWF Brasil lançou um dossiê sobre o assunto, que traz um histórico dessa disputa territorial na Amazônia. Maurício, fala um pouco mais para a gente do conteúdo desse dossiê, né? Quais são os dados que vocês apresentam e quais são os riscos também, então, que estamos correndo com a aprovação de MPs como as aprovadas recentemente? Olha, o que a gente vê é que realmente essas MPs, elas não são um caso isolado, infelizmente. Então, tem uma série de medidas no Congresso em discussão, ameaçando áreas de conservação, seja na Amazônia ou em outras partes do Brasil. Então, tem medidas que podem ameaçar mais de 1,5 milhão de hectares só na Amazônia. Tem toda uma discussão no sul do Amazonas para diminuição e desafetação de algumas unidades de conservação naquela região, que é muito preocupante, e ali o principal interesse que está em jogo, pelo que a gente identificou no nosso estudo, é o da mineração. Então, são áreas dentro de unidades de conservação onde existe interesse de atores locais por atividades de mineração e garimpo, mas isso é parte de um conjunto de medidas que o Congresso tem colocado para discussão e para votação, que representam um tremendo de um retrocesso na agenda ambiental brasileira. Então, agora, Maurício, 1,5 milhão de hectares, eu queria, por favor, que você fizesse uma comparação para quem está em casa entender qual é a dimensão, né, desse número. Olha, por exemplo, a gente estava falando das medidas provisórias do Pará, que são 600 mil hectares, e já é uma área gigantesca. Então, a gente está falando de quase 3 vezes esse valor, e isso, enfim, representa uma área realmente muito grande, muito grande. Acho que 600 mil hectares a gente pode dizer que é quase o Distrito Federal, né? Uma área equivalente, mais ou menos, né? Então, 1,5 milhão é absurdo. É absurdo, é uma área muito grande que já está consolidada como unidades de conservação e que pode, por essas medidas que estão sendo discutidas no Congresso, deixar de ser protegida na Amazônia. Maurício, rapidamente, que a gente já está caminhando aí para o fim do primeiro bloco, qual é o perfil dos produtores dessa região? Os pequenos produtores são diretamente afetados por MPs como essa, por mudanças como essa? Olha, realmente tem perfis variados de produtores lá na região da Flona Chamanchim. Tem pequenos produtores, mas em geral são produtores que não são da agricultura familiar ou do movimento de assentamentos ou do movimento sem terra. O que se observa mais lá na Flona Chamanchim são ocupações irregulares, claramente com a finalidade de grilagem e de exploração ilegal de madeira. Então, tem todo esse argumento de que as MPs servem para regularizar produtores rurais, agricultura familiar na região, mas quem conhece bem a região ali sabe que não é bem isso que está por trás. O público que está ocupando a Flona Chamanchim não é exatamente de agricultura familiar, que depende da agricultura para subsistência e que está batalhando pela reforma agrária. Ao contrário, são na verdade, aquele movimento tradicional na fronteira agrícola na Amazônia, na fronteira do desmatamento, que é a de especulação fundiária, a de ocupação e desmatamento para fins de privatização da terra pública. Então, não é necessariamente o perfil do agricultor familiar que está presente naquela região. Claro que isso tem exceções, existem pequenos produtores na região, mas essas são exceções que deveriam ser tratadas por meio de indenização e de reforma agrária em outras regiões e não dentro da Flona. Maurício, eu queria muito agradecer a sua participação no programa de hoje, viu? Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e o debate volta já. O debate está de volta para falar sobre preservação da Amazônia. No final de abril, cerca de 4 mil indígenas de diferentes estados brasileiros percorreram os 2 lados da esplanada dos ministérios em Brasília para protestar contra a redução dos direitos dos povos, considerada por eles a mais grave e iminente ofensiva dos últimos 30 anos.
A manifestação contrária à PEC 215, que altera a lei de demarcação de terras indígenas, acabou em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Bem, esse é apenas mais um capítulo de uma luta histórica pela manutenção de suas culturas. Vale lembrar também que o Brasil, junto com outros 147 países, apoia a Declaração dos Povos Indígenas da ONU e, por isso, deveria prezar a continuidade desses povos de acordo com seus modos de vida e visões de mundo, com o devido respeito às suas terras, línguas e culturas. Então, o que pode ser feito para garantir os direitos dos povos tradicionais e garantir a sustentabilidade das áreas demarcadas? Para falar sobre esse assunto, a gente conta com a presença aqui no estúdio de Maureen Santos, que é coordenadora de Justiça Socioambiental da Fundação Harris-Bow no Brasil, e também de Heron Martins, pesquisador do Amazon, um instituto que atua há mais de 25 anos com a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mas antes de começar essa rodada de conversa, a gente vai assistir uma reportagem com o cacique Raoni, que participou das manifestações do acampamento indígena Terra Livre em Brasília no final de abril. Confere aí. A Constituição brasileira estabelece que os povos indígenas têm direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Uma reforma em discussão no Congresso pretende transferir a competência de demarcação do Executivo para o Legislativo, uma mudança que não é bem vista pelas comunidades. Desde jovem eu venho lutando contra o desmatamento, já venho lutando contra a retirada de madeira dentro da terra indígena. E eu não aceito a diminuição de demarcação da nossa terra. Tem vários projetos hoje no governo que estão nos ameaçando, e eu não gosto. Desde quando eu era jovem, eu já venho lutando contra essas explorações e as ameaças aos nossos direitos. Raoni também falou sobre as novas gerações. Estou muito preocupado com a geração jovem. Os jovens não estão interessados sobre a nossa cultura, a música tradicional, o cocar, a dança, todos os costumes nossos. Estou muito preocupado com os jovens. Os jovens têm que continuar com essa luta que nós estamos fazendo aqui, defendendo os direitos. Os jovens têm que continuar essa luta. Luta indispensável para as principais reivindicações das comunidades indígenas. Entre elas estão a devastação de suas terras por projetos de infraestrutura, ameaças e execuções de seus líderes por agricultores e o atraso no reconhecimento de seus territórios. Maureen, você concorda com a afirmação do cacique Raoni? Estamos mesmo vivendo um momento de ofensiva aos direitos dos povos indígenas? Com certeza. A gente percebe que, aquilo que a gente estava falando no outro bloco, né? A toda essa ofensiva em relação à legislação ambiental e em relação aos direitos das populações tradicionais e dos povos indígenas, ela é tão presente, né, que a gente percebe não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista das próprias instituições que deveriam estar defendendo o direito indígena, como a própria FUNAI. Então você percebe esse esvaziamento das instituições, a importância delas, e isso vem provocando, né, a própria PEC também em relação aos direitos dos povos indígenas, um retrocesso tremendo em relação à própria proteção cultural, dos modos de vida dessas populações. E as populações tradicionais, como colocou a Maureen, têm um papel fundamental na preservação da Amazônia, Heron. Exatamente. Tem um estudo recente que mostra que a categoria mais protegida na Amazônia são as terras indígenas, porque lá tem população que está defendendo aquela área, que está lutando pelaquela área. Então, se a gente pretende preservar a Amazônia, a floresta, devemos continuar com o processo de demarcação dessas terras indígenas, semelhante como acontece também com unidades tradicionais, com unidade de conservação. Agora, a gente tem assistido a uma série, uma onda de violência no Pará, que tem relação direta, então, com a grilagem de terras. A gente até chegou a tocar rapidamente nesse ponto no primeiro bloco do programa e a própria expansão do agronegócio. Na opinião de vocês, acho que a Maureen pode começar, que instrumentos legais, podem ser criados para evitar mais conflitos nessa região? Primeiro, acho que tem que parar de modificar o que já existe de proteção, né? Porque está realmente assustador. Não adianta tentar criar mais mecanismos se o que já tem, né, que deveria estar sendo implementado, e às vezes para alguns você precisa de legislação infralegal para implementar o que está escrito na lei, e você retroceder a isso é bastante complicado.
ter instituições fortes, fiscalização. O Brasil é um dos campeões em assassinato de população, de lideranças, né, de populações tradicionais, povos indígenas e ativistas de direitos humanos, também defensores de direitos humanos. Isso realmente é uma grande vergonha, né, que a gente vê para o país internacionalmente, e esse ano a gente já vem percebendo a quantidade de tragédias que vem acontecendo por conflito nessas regiões. Então, eu acho que fortalecer essas instituições, né, que protegem e, ao mesmo tempo, criar políticas públicas que vão estar valorizando esses modos de vida, como o Heron falou, acho que é fundamental para você estar mudando esse cenário. Agora a gente percebe, né, falamos aí desses 25 anos da Rio 92, né, e comentávamos aqui no intervalo que em termos históricos é um tempo muito curto, mas muita coisa aconteceu, né, tivemos avanços, mas retrocessos também, e é preciso, Heron, na sua opinião, que essa questão da preservação seja uma política de Estado, até a Maureen falava sobre isso, e que os governos cumpram essas políticas adotadas. Exatamente. Precisa ter uma política de Estado que vá muito além de um determinado governo, de uma determinada grupo político que esteja no poder. Algo que se passe de geração para geração em busca de um futuro mais sustentável. E, principalmente, o fortalecimento das entidades, né, das entidades públicas, que são fundamentais para esse processo. Bom, a gente vai falar agora sobre uma estratégia muito interessante de manutenção da vegetação na Amazônia. A demanda por sementes nativas para a restauração nas cabeceiras do rio Xingu, no Mato Grosso, foi o ponto de partida da Rede Sementes do Xingu, que promove a produção de sementes como uma alternativa socioeconômica para centenas de coletores. A rede se tornou em pouco tempo uma referência no setor de sementes florestais no Brasil. Hoje, a sua atuação se ramifica por assentamentos rurais, aldeias indígenas e uma reserva extrativista na bacia do Xingu. A gente conversa agora, então, sobre essa iniciativa com o Rodrigo Junqueira, que é coordenador do programa Xingu do Instituto Socioambiental. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal que está ouvindo o programa. Rodrigo, qual a importância dessa iniciativa para a manutenção da floresta? Isso é fundamental, né? Eu acredito que a gente conseguir efetivamente dar uma alternativa que valoriza os meios de vida dessas populações que vivem e convivem nessa floresta, dando também um ganho de renda, é o caminho para que a gente possa efetivamente valorizar essa floresta de pé e não seguir aí com os retrocessos e a luta, né, contra esses direitos das populações como vocês têm discutido aí, né? O que significa para essa população a possibilidade de geração de renda? Isso sem dúvida é um aspecto, né? A gente sabe também que não é só isso, não é só a questão da renda, mas a renda, a partir do momento em que se mostra na realidade, de que essas populações podem sim, né, ganhar um recurso, né, ter uma geração de renda através da valorização, né, a extração dessa floresta de maneira sustentável, é um caminho para você conseguir montar uma estratégia que pare de pé, né, e que contraponha efetivamente esse argumento do agronegócio, dos setores mais conservadores que acham que floresta boa é floresta no chão, né? E, consequentemente, as populações que delas vivem e que com elas convivem, né? E, Rodrigo, quais são os resultados, né, desde a criação desse banco de sementes, além da geração de renda dessa população? Olha, eu acho que o principal resultado é um pouco mostrar para a sociedade, de forma geral, e sobretudo o agronegócio, de que sem essas florestas, né, esse agronegócio não para de pé, né? Sem essas florestas, esse negócio que eles praticam não tem sustentabilidade nem econômica, né? Então, essa rede de sementes tem promovido encontros de diferentes visões de mundo, né? Que podem sim mostrar que é possível, né, você construir uma visão minimamente comum de um território. Então, os indígenas, os extrativistas, os agricultores familiares têm valorizado e manejado a sua floresta, e essas sementes com as quais eles lidam têm sido utilizadas para que esses fazendeiros, os detentores dos passivos ambientais, recuperem as suas áreas
com essas sementes, né? Então, você faz da semente um elemento, né, mobilizador, e para que essas pessoas possam minimamente se reconhecer e encontrar, obviamente respeitando as suas visões de mundo, que são bastante diferentes. Porém, você começa a mostrar esse outro lado que é tão desconhecido pela sociedade. E, Rodrigo, é possível também conter o avanço dos grileiros, por exemplo, e também do desmatamento ilegal automaticamente? Sim, a partir do momento em que essa floresta ela tem realmente esse ganho para a sociedade como um todo e é reconhecido por quem está no território de uma maneira geral, você tem uma estratégia poderosa para que você tenha uma chance de dar um sinal diferente ao que as políticas estão acontecendo agora, né? Vocês no programa estão discutindo a MP, as 2 MPs aí que foram aprovadas, né? E que, sabendo que é um sinal totalmente contraditório, mostrar para a sociedade que agora está liberado, né? Que agora a gente pode desproteger as florestas. Eu vou pegar esse seu gancho. É um movimento contrário a isso, né? Sim. Então, realmente é uma forma que você consegue dar mais poder e concretude nessas ações. Eu vou pegar esse seu gancho, Rodrigo, e trazer a conversa aqui para o estúdio, a gente já volta a conversar. Acho que a Maurinha aqui concordava com você, porque a aprovação das MPs, como falávamos, é você tornar o ilegal legal. Exatamente. E é muito... A forma como tudo está sendo feito de uma maneira tão rápida, ainda que a gente tenha tido o Código Florestal que começou, né, esse processo de tornar o ilegal legal, também ele atinge outros setores que eu acho que o governo deveria estar muito mais preocupado. Por exemplo, toda a discussão de educação ambiental que cresceu no Brasil, né? A gente percebe isso desde a implementação da Agenda 21, você estava falando dos 25 anos, e como isso que o Rodrigo colocou em relação a você simplesmente começar a flexibilizar tanto que simplesmente a preocupação ambiental ela começa a deixar de ser realmente uma prioridade. A gente tem esse ano 5 anos do Código Florestal, né? Você falou de essa abertura de precedentes, mas o Código também trouxe alguns avanços, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, Heron. Quais são os avanços, na sua opinião, nesses 5 anos de Código? O principal avanço é o Cadastro Ambiental Rural. Com ele nós conseguimos ter uma visualização de quem está realmente com interesse naquela terra. Não necessariamente que tenha direito, que tenha posse da terra legalmente, mas que tenha interesse. E isso é fundamental para fazer algum tipo de análise. Por exemplo, saber quem tem interesse dentro de uma unidade de conservação. Jamanchim é um exemplo disso. Tem mais de 540 cadastros dentro da área. E nós conseguimos visualizar quantas pessoas estão ali com interesse, qual o tamanho das áreas, e isso foi possível com o quê? Com o Código Florestal. Foi um dos pontos positivos do Código, apesar de ter tido pontos negativos. Rodrigo, Maurinho, então, antes da gente voltar com o Rodrigo, por favor, eu queria eu acho que o cadastro ele traz bastante divisão de opiniões, né? Porque, por um lado, você tinha pelo menos uma expectativa, já que você não tem uma reforma fundiária né, de forma feita concretamente nesse país, então muita gente pensava, né, e pensa que isso de certa forma ele pode ajudar não para regularizar, como o Heron colocou, mas pelo menos para você ter isso de certa forma registrado, né? Isso às vezes é muito importante para a população tradicional, para quem não tem ainda a sua terra demarcada, etc. A titularização, etc. Mas ao mesmo tempo você tem sérios problemas, tem problema de sobreposição, tem um problema de o registro, né, de vários em relação à terra que não... A gente tem até uma matéria, eu vou te interromper enquanto você fala, Maurinho, que mostra exatamente isso, né? Cadastros feitos em propriedades indígenas. E você pega, por exemplo, o estado do Acre, que já tem uma quantidade de sobreposição realmente muito alta, né? Então, isso demonstra que um instrumento, ele precisa ser aprimorado e abrir também um debate porque existe muita dificuldade das próprias comunidades de entender o mecanismo e como que ele seja realmente efetivo para o bem, né, dessas comunidades. O principal pilar problemático do CAR é o processo de validação dos dados. Como é um dado declaratório, o governo precisa validar, mas o governo não consegue ter a capacidade de validar no ritmo necessário. Um exemplo é o estado do Pará, que possui mais de 170 mil cadastros e quase que sua totalidade são cadastros sem validação. Então, não temos como ter certeza que aqueles dados declarados, tanto de
de limite da propriedade, reserva legal, APP, são realmente condizentes com a realidade. E isso é um grande calcanhar de Aquiles do cadastro ambiental rural. Rodrigo, você continua com a gente? Bom, continuo. Rodrigo, a gente abordou aqui rapidamente, então, o Código Florestal, né, que nesses 5 anos trouxe aí o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Como vocês aí da Rede de Sementes acompanham, né, essa questão? Como é que os produtores que fazem parte aí da iniciativa têm participado do CAR, a adesão? Eu queria que você comentasse um pouco isso dentro do projeto. Então, Larissa, eu queria um pouquinho até comentar, a gente nem gosta de dizer que essa nova lei florestal é um novo Código Florestal, né? É uma lei florestal, né? E vários processos que já estavam em andamento, sobretudo no Mato Grosso e no Pará, que já tinham o advento do CAR, né? Isso não foi uma novidade. Mas eu acho que é importante aproveitar o programa até para dizer que com a promulgação dessa lei, a intencionalidade dos produtores de recuperar as suas áreas caiu quase a zero no primeiro momento, né? Isso, inclusive, teve estudos que mostraram que os viveiros, as iniciativas que produziam as sementes e mudas foram desmobilizados, porque ninguém sabia o que ia acontecer. É um processo aí de longo prazo, né? Vai fazer o CAR com todos os seus períodos, os seus prazos alongados. Depois disso tem um processo de validação. Depois disso tem o programa de regularização ambiental. Então você tem um grande espectro de prazo que coloca lá para frente a necessidade do produtor recuperar o seu passivo. Então, localmente, a rede de sementes do Xingu passou por uma crise muito grande, na medida em que essa demanda pela semente, ela diminuiu muito, né, em função dessa nova lei florestal. Então, é um sinal completamente contrário, né? A sociedade falou, bom, agora que a gente tem um novo Código Florestal, que agora supostamente é para valer, então vai melhorar. Não, o que a gente viu foi justamente ao contrário, né? Existia sim um Código Florestal, que por vários motivos não era cumprido, mas ele existia, né? E a gente estava em franco processo da sua implementação. O Cadastramento Ambiental Rural já existia no Mato Grosso antes. Então, a gente passou por essa fase, mas em função de uma série de outros tipos de compromisso no território, os produtores, um conjunto deles, continuou a fazer as suas recuperações e fez com que essa demanda pela semente ela não acabasse, né? E agora, né, com esse passar do tempo, esse processo começa a crescer novamente, né? Então, é importante deixar claro como é que foi esse movimento, né? E ainda existe, né, uma certa insegurança de quando os planos de regularização ambiental, os chamados PRAs, forem de fato implementados, que agora é uma obrigação de cada estado, como é que isso vai acontecer na prática, né? Essa questão está colocada. Mas localmente, né, e na região onde a rede de sementes do Xingu atua, ela conseguiu, em função do estabelecimento das suas parcerias e das suas relações de confiança mais de médio e longo prazo, continuar os seus trabalhos, né? E agora isso começou a vingar mais e ela continua crescendo, né, com mais demanda por semente do que a capacidade dela conseguir ofertar. Que bom, Rodrigo. Olha, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sigo à disposição. Bom, e para você de casa, se você quiser saber mais sobre essa iniciativa, você pode acessar o site da Rede de Sementes do Xingu. Lá você pode entender melhor as etapas de produção das sementes e encontrar outras informações importantes também. Maurinho, Heron, a gente está caminhando aí para os minutinhos finais do programa e aí eu queria as considerações finais de vocês. Estamos aí na Semana do Meio Ambiente, então o que a gente pode esperar, um futuro mais otimista ou não aí para os próximos anos em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade também no país? Eu acho que é uma semana que a gente está com dificuldade de comemorar, né? Eu acho que com tanto retrocesso está realmente muito difícil, mas a gente espera que esse debate ele possa, aproveitando, né, que a Semana do Meio Ambiente, esse debate dessas leis, de todas essas mudanças que vem acontecendo, da necessidade de se buscar políticas que vão estar realmente protegendo o meio ambiente e as populações que vivem dele, né, e nele, e tentar, de certa forma, que a sociedade cada vez mais possa se envolver nesse debate para pressionar para que essas mudanças sejam para coisas boas, né?
Heron, por favor, suas considerações finais. Concordando nesse tema, eu acho que a questão da mensagem é fundamental. Apesar de a gente estar passando por um momento de dificuldade, é importante esclarecer a sociedade, passar a mensagem correta do que está acontecendo, para que ela tenha capacidade de pressionar os seus governantes para uma mudança nessa postura atual, que é extremamente negativa em relação ao meio ambiente. Eu acredito numa mudança através da conscientização da sociedade. E esse é o nosso papel hoje aqui, é trazer essas informações também para quem nos assiste. Muito obrigada, Maurinho, muito obrigada, Heron, foi um prazer conversar com vocês. Bom, antes de me despedir, eu quero deixar 2 dicas para você continuar acompanhando esse tema. Bom, o portal InfoAmazônia traz dados e notícias sobre a Amazônia, a maior floresta tropical contínua do planeta. O projeto é sustentado por uma rede de organizações e jornalistas que oferecem atualizações constantes dos 9 países da região. Vale a pena você dar uma olhada, o site é infoamazonia.org. Bem, e outra dica é o desafio ambiental que o WWF Brasil lançou essa semana. Trata-se de um concurso para premiar ideias inovadoras para a restauração florestal nos biomas Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia e Caatinga. Então, se você tem boas ideias e se interessou, acesse o site desafioambiental.org. E ao longo do programa, nós falamos sobre a MP 758, que trata da ferrovia Ferrogrão no Pará, e tentamos contato com o Ministério dos Transportes, que é responsável pelo projeto para trazer, seu ponto de vista. A pasta não disponibilizou um porta-voz e também não enviou nenhuma nota sobre o tema. Muito obrigada, você de casa, pela sua companhia no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.